Se você não conhece aquele cara que parece magro, mas quando tira a camisa tem aquela barriguinha, sinto lhe informar, mas você é essa pessoa, entendeu? Todo mundo conhece um falso magro. Todo mundo conhece um falso magro. Eu costumava ser esse cara. E, como um bom falso magro, como um bom treinador, vamos reagir a um vídeo aqui do Lelis falando erros que o falso magro acaba cometendo. E, de repente, vamos acabar dando algumas sugestões. Primeira mão do vídeo aqui, tá? Ainda não cheguei a ver nada sobre, então eu literalmente não sei o que esperar, tá? E claro, né? Se você é um falso magro, o primeiro passo, talvez o mais importante de todos para você sair de ser esse falso magro, é entrar na Muscle Lab consultoria de treino e dieta comigo, Samuel Meller. Primeiro link aqui na descrição, fechou? Então, direto para o vídeo. Você é o tipo de cara que tem o braço fino, mas quando senta na cadeira a barriga fica dobrando? Que de camisa parece que é magro, sem camisa parece que tá cheio de gordura Eu era esse cara, Lelis. Eu era esse cara. Quais eram as suas dicas pra mim, cara? localizada? Esse vídeo é pra você. Você é um falso magro, aquela pessoa que você olha e parece que é magrinha, mas tem gordura na pochete, tem gordura no flanco, tem a barriga mole e isso não sai de jeito nenhum. Não importa o tanto de dieta que você faça, você tenta e não sai. O que eu faço, Lelis? Me Aí entra aquela famosa pergunta. Ah, Rafa, eu sou falso magro, eu faço um booking, eu faço um cutting. Vamos ver qual que é a opinião do Lelis e eu vou falar a minha, tá? escuta com atenção. Existe um erro que absolutamente todo falso magro comete que pode estar travando seus resultados. E qual que é esse erro, Lelis? Calma. Você tem que entender que o falso Calma. magro não é só o cara que tem barriga, não. É o cara que, principalmente, além de ter uma barriguinha, tem a massa muscular insuficiente. Anota isso. Massa Isso é fato, tá? A principal coisa que faz com que você seja caracterizado como falso magro não é a gordura localizada, como você bem acha. Na verdade, é a falta de massa magra, tá? muscular E a insuficiente. gente vou explicar o porquê. Qual que é o erro que o falso magro comete? Entrar em déficit calórico, mesmo com a massa muscular deficiente, pra querer definir, pra querer perder barriga. Já vamos discordar aqui, Lelis. Vamos discordar aqui, mas calma lá, vamos ver a opinião dele por que disso primeiro. Isso não vai funcionar. Porque você entrar numa dieta restrita sendo um falso magro vai fazer você perder o pouco de massa muscular que você ainda tem e a gordura que tá mais localizada, teimosa na pochete do flanco não vai sair. Resultado, shape piora, densidade piora. Lembrando um parênteses importante, não existe queima de gordura localizada, tá? Qualquer um que falar o contrário pra vocês aí, pelo menos relacionado a essa parte de treino e dieta em si, cara, tá te enganando, é picareta, tá? É picareta. Piora e a barriga continua. Porque o nosso corpo, gente, ele só queima gordura de forma realmente Ou muito desinformado, tipo, mas desinformado pra caramba. eficiente se ele entender que ele ainda tem massa magra pra preservar. Essa é a diferença entre você perder peso e você perder gordura. Perder peso, você perde retenção, você perde gordura, você perde massa muscular, você perde tudo junto. Por exemplo, você fica doente, pega uma gripe, você perde peso, você não perde gordura. Pra você Fato. queimar gordura com eficiência, seu corpo tem que entender que você tem uma quantidade de massa muscular suficiente pra você conseguir queimar essa gordura. E a gente não precisar disso aqui. Por quê? Porque a gordura é reserva de energia do corpo. Então se ele sabe que você não tem massa magra e ainda você tem gordura ali sobrando, o corpo, a gordura é boa, gente. Se cair na ilha deserta hoje, o Ramon Dino e cair um cara obeso vai sobreviver mais dias do que o Ramon. Muito provavelmente, tá? Por mais que às vezes possa parecer Ele sobrando, que... o corpo, a gordura é boa, gente. Se cair na ilha deserta hoje, o Ramon Dino e cair um cara obeso, Às vezes a gente olha assim, acha que, por exemplo, o Ramon tá numa condição física muito mais capaz do que o Toguro aí, por exemplo, realmente, para exercer força e tudo mais, mas no quesito sobrevivência, gordura é top 1 coisas que você precisaria, né? peso vai sobreviver mais dias do que o Ramon Dino. Por quê? Porque tem bastante estoque de energia. Gordura. Entenda que queimar gordura é como se fosse um luxo fisiológico. Você tem que ser um gentleman ou uma lady para perder gordura com eficiência. Porque quando seu corpo sente que tá em risco, sem energia, com pouca massa muscular, Você tem que estar na alta classe, entendeu? Na aristocracia, filho. Então, ó, se você quer fazer parte da aristocracia, já se inscreve aí no canal também. baixa testosterona, ele entra no modo de sobrevivência. Cadê meu celular? Sabe quando seu celular tá acabando a bateria, ele pergunta, você quer entrar no modo pouca energia? E aí ele começa a controlar o tanto que você gasta em música, ligar a tela mais rápido, abaixa o brilho. É isso que nosso corpo faz. Ele entra no estado que ele vai economizar energia, manter a gordura que você tem como um estoque reserva e vai usar o seu músculo como combustível, porque ele é mais fácil de quebrar do que aquela gordura teimosa que tá com você desde que você tem 12 anos de idade, entendeu? Então agora pega o papel. Tá, isso não é tão dessa forma assim, mas é uma das coisas que vai envolver você não ter uma boa flexibilidade metabólica, tá? Então, geralmente, principalmente esses indivíduos, é muito comum eles entrarem num cenário, cara, completamente oposto ao que iria melhorar a flexibilidade metabólica deles. Então, o treino às vezes não é otimizado, a dieta, às vezes o cara entra num superávit já com um percentual de gordura maior, né, um pouco mais elevado, porque lembra, ele tem uma baixa quantidade de massa magra, logo, essa gordurinha, por mais que ela seja pouca, em quesito volume total, vamos dizer assim, percentualmente falando, ela representa muito do total do que seria a gordura do seu corpo. Por isso que a gente chama percentual de gordura, né? Body fat, BF.
Então pega a caneta, anota o que eu vou te Ah, e sem contar também que essa galera não costuma fazer cardio, que é um baita erro, tá? falar, que eu vou te dar o passo a passo para estar em Vamos lá, déficit calórico, Lelis. você está querendo perder gordura, você está comendo menos do que você gasta. Quando você está em superávit calórico, você está comendo mais do que você gasta. Pô, Lelis, mas se eu comer mais do que eu gasto, eu vou engordar. Mais ou menos. Se você fizer um superávit, supondo que você gasta 2.500 calorias por dia. Se você faz um superávit leve, ou seja, come tipo 2.700, ou seja, 200 calorias a mais do que você está gastando no seu dia. Seu corpo com certeza vai dar prioridade para construir músculo se você estiver treinando bem. Durante 3 meses pelo menos, você tem que comer um pouquinho mais do que você gasta, ou no mínimo o mesmo tanto que você gasta. Você não pode comer menos, porque esse primeiro período serão os meses que a gente vai ganhar massa muscular. A gente vai primeiro construir a massa muscular, e como se a gente estivesse construindo aqui, ó, tem uma churrasqueira aqui, ó, se liga. Como Isso é muito perigoso. se a gente estivesse construindo uma churrasqueira, pra depois você assar a carne e botar fogo nela, que no caso seria a queima de gordura, entendeu? Agora eu entendi! Você faz de 3 a 5 refeições. Tá, vamos lá, que aqui já começou as atrocidades. Primeiro de tudo, tá? Deixa eu até voltar aqui. Comer um pouquinho mais do que você gasta, ou no mínimo o mesmo tanto que você gasta. Você não pode comer menos, porque Cadê esse a primeiro parte período que serão os ele meses que a gente vai ganhar massa muscular. A gente vai primeiro Ele falou construir a massa 2.500, muscular e tipo assim, você gasta 2.500, você vai consumir 2.700 então, né? Ou seja, você teria um superávit de 200 quilocalorias. Pô, beleza, é um superávit ok. Mas o primeiro ponto, o primeiro erro aqui é, quando você é um falso magro, você precisa reduzir o seu percentual de gordura primeiro, tá? Por que isso acontece? Eu já até sei o argumento que ele vai utilizar aqui. Muito provavelmente ele vai falar que você ganha massa magra, assim você aumenta a quantidade de calorias que você gasta, ou porque o seu músculo respira e coisa do tipo, e consequentemente depois você acaba conseguindo fazer um déficit calórico ali, comendo melhor e tudo mais. Só que a gente tem que lembrar uma coisa. A quantidade de massa magra que você ganha num período de booking, cara, às vezes ela vai ser completamente insignificante no quesito de quantidade de comida que você come, tá? Ou seja, às vezes você ganhou ali quilos de massa muscular e isso vai representar 1, 2 colheres de arroz a mais no seu dia como um todo. Puta, não faz tanta diferença assim, entendeu? Então, o que é interessante nesses casos? Você reduzir o seu percentual de gordura, porque da mesma forma como você iria aumentar a quantidade de calorias totais que você gastaria fazendo um booking, assim também você faz com um cutting, porque esse aumento de calorias que você gasta, esse aumento de taxa metabólica basal, não é pelo aumento da quantidade de massa magra em si, mas sim pelo quanto de esforço você consegue produzir nos seus treinos. A quantidade do gasto calórico que você tem nas atividades do seu dia a dia. Então, às vezes você entra na academia, cara, seu treino não vai render muito, você não vai gastar muitas calorias no treino. Só que conforme você vai aprendendo a fazer aqueles exercícios bem, otimizando, progredindo carga, chegando próximo da falha, você, além de gastar mais calorias no treino, o que ainda assim representa uma quantidade relativamente baixa do que você vai gastar como um todo, o seu metabolismo vai acabar gastando mais calorias de forma ao longo do dia, entendeu? A sua taxa metabólica basal aumenta, pipipi, popopó. Mas principalmente também, uma das coisas que a gente quer nesse momento é melhorar a sua flexibilidade metabólica. Essa é a primeira aula do HA, segundo link na descrição, tá? Se você quiser aprender isso de fato, com o porquê de cada coisa, como que isso acontece de forma fisiológica, tá? Mas, resumindo, quando você abaixa o seu percentual de gordura, coloca os cards em dia, tá treinando certinho, comendo bem, a sua capacidade de ganhar massa magra aumenta e a sua capacidade de queimar gordura fica melhor também, entendeu? Então, por isso que um falso magro não pode fazer um booking. Um falso magro precisa fazer um cutting. Se a gente estivesse construindo aqui, ó, tem uma churrasqueira aqui, ó, se liga. Como se a gente estivesse construindo de 3 a 5 refeições por dia, e você pode ajustar. Quantidade de refeições, essa faixa de 3 a 5 é ótima, tá? Não tem um número mágico, é aquilo, gente. Depende da sua rotina, como um todo e tudo mais. Mas assim, quanto mais você fracionar suas refeições entre 3 a 5 ali, é um número bom. Não precisa ficar comendo a cada 3 em 3 horas, que nem a gente acreditava antigamente, tá? Isso é falácia também. Mas é aquela coisa. Putz, se por acaso a tua rotina só permite você fazer 3, não vai te prejudicar tanto quanto se você fosse fazer 5. Se por acaso você se dá melhor fazendo 5 refeições ao longo do dia, isso não vai te prejudicar nem um pouco se você tivesse, ou alguém te falasse que você tem que fazer 3, entendeu? O mais importante é a quantidade de macronutrientes que você tem que dividir ao longo dessas refeições. Estando um pouquinho pra mais ou um pouquinho pra menos, de acordo com a resposta do seu peso e a resposta principalmente no espelho. Pô, Léo, estou olhando, tô ganhando muita gordura. Então, ao invés de fazer o superávit de 200 calorias, faz de 100. Faz de 100, faz o superávit de 50 calorias que seja. Eu só quero que você não coma menos do que você gasta no dia, entendeu? Passo 2, proteína alta sempre. Você deve consumir pelo menos 2 Outra coisa, quando eu falo de fazer um cutting, não necessariamente você precisa, tipo assim, cara, reduzir muito a quantidade calórica que você come. Você pode, cara, entrar num leve déficit calórico, tá? Não precisa ser um déficit calórico agressivo de forma alguma. Na verdade, é até bom que não seja, tá?
quanto mais próximo de uma manutenção, mais em cutting, mais em déficit calórico você tiver, melhor vai ser. Gramas de proteína por quilo corporal. Ou seja, se você é um homem que pesa 70 quilos, 2 gramas, faz tempo que eu não me atualizo direito sobre essa questão de quantidade de proteínas, mas hoje a gente sabe que a gente não precisa de uma quantidade de proteínas tão alta. Aqui ele está falando em booking, né? Então, num contexto de booking, você pode comer de 1,6 a 1,8 gramas de proteína por quilograma corporal, que você vai conseguir ali manter tranquilamente a sua massa magra e ter um aumento, já que você está em superávit calórico. Em cutting, esse número ele aumenta um pouco, tá? Se eu não me engano, ele vai até 2.2, 2.5. Não vou bater o martelo aqui para não falar besteira, porque faz tempo que eu não me atualizo sobre, tá? Eu sei que hoje em dia a gente não usa mais quantidades tão cavalares de proteína quanto antigamente. Antigamente era comum, tá, gente? Vocês verem a galera usando 3, 5 gramas de proteína por quilograma corporal. É muita coisa, não precisa disso. Você vai só fuder sua função renal dessa forma. você deveria consumir 140 gramas de proteína por dia. Não são 140 gramas. Eu costumo dizer o seguinte, proteína é palatabilidade, ou seja, às vezes a quantidade de proteína que você precisa por refeição, se você for fazer 4, 5 refeições, é tão baixa, tão insignificante, Tá, insignificante eu exagerei, tá? Mas é tão baixa que se você fosse fazer mesmo, por exemplo, com frango, você ia colocar pouquíssimo frango, sei lá, 50, 70 gramas de frango ali, 80 gramas de frango numa refeição que às vezes vai ter 300 de carbo, né? Não do macronutriente, mas de, sei lá, 300 de arroz, vamos supor, 300 de batata. Só que, pô, esse frango vai acabar rapidão, entendeu? Então, por isso que eu digo que é palatabilidade essa questão de proteína. E saciedade também, tá? A proteína vai ajudar bastante a você manter sua barriga cheia por mais tempo, vamos dizer assim, reduzir um pouco a fome, porque a digestão dela demora um pouco mais ali no seu intestino. Gramas de frango. A cada 100 gramas de frango, pra você ter uma ideia, tem mais ou menos 24, 26 gramas de proteína. Então você tem que comer 140 se você pesa 70. Tem 160 se você pesa 80, tem 200 se você pesa 100. Caso você não consiga bater essa proteína só com alimentação, você pode utilizar o whey protein. Inclusive, você sabe que o whey que eu indico é o whey da Growth, eu tô tomando esse sabor aqui. Ei, sai a concorrência. Use o cupom BARAONA na Integral Médica, entendeu? Compra o seu whey lá, compra a sua barrinha de ovo maltine lá. A melhor barrinha do mercado, de longe, tá? Viralizou no TikTok aí, top 1 barrinha de todas. Aí eu vou fazer um funcional. Cara, musculação normal, treino normal, com foco no quê? Na progressão de carga. É isso que vai fazer você criar mais músculo. Foque no básico. Fera demais. Foca no básico, progressão de carga, proximidade da falha e é isso aí. Não fica focando em fazer um exercício que você vai botar a mão atrás pra fazer um tríceps. Faz o básico bem feito. Agachamento, supino, desenvolvimento, levantamento terra, remada curvada, elevação lateral. Todos esses exercícios básicos são o que vão te trazer resultado. E aí o que você... Se conseguir ainda usar esses exercícios básicos, só que de forma em máquinas, melhor ainda. Vai fazer um agachamento, em vez de fazer livre, faz no Smith, ou de repente num Hack Machine. Se você tiver um pêndulo na sua academia, melhor ainda. Porque assim a gente consegue minimizar um pouquinho ali o que seria a fadiga sistêmica, né? A famosa fadiga que tanto se fala hoje. A gente precisa fazer vídeo sobre isso, eu sei. Tô devendo um monte de vídeo aí informativo para vocês, né? Mas é que eu não tô em Brasília, gente. Então quando eu voltar para casa, eu vou botar em dia esses vídeos informativos, tá? Mas enfim, você fazendo esses exercícios em máquinas, você tende a conseguir se aproximar mais realmente da falha ali, do esforço máximo que seu músculo consegue fazer, vamos dizer assim. E, querendo ou não, você acaba sinalizando melhor ali a hipertrofia. vai fazer é o quê? Anotar as suas cargas toda semana. A ideia é que a cada semana você consiga aumentar pelo menos 1 quilinho que seja no exercício. Perfeito, muito bom. Tem que anotar mesmo. Tem que progredir sempre que for possível, tá? Cara, viu que dá pra progredir na próxima série? Já progride, entendeu? Não fica esperando uma semana pra progredir, não. Mas é aquela parada, não fica fissurado nisso, porque é relativamente normal. Pra você que tá no começo, cara, você vai progredir, ó, foguete, tem que ser foguete mesmo, entendeu? Só subindo ali, foguete não dá ré, não. Elon Musk que se lasca, entendeu? Brincadeira. Mas depois de um tempo, conforme você já tá com aquele exercício no seu protocolo há um pouco mais de tempo, ou com aquele padrão de movimento, às vezes você até troca o exercício, ainda assim vai ser muito difícil progredir ali que seja uma repetição no exercício. E é relativamente normal. Não desiste por causa disso, não se frustre por causa disso, tá? A progressão, às vezes, ela estagna por um tempinho ali, cara. Às vezes você passa ali algumas semanas usando o mesmo peso, o mesmo número de repetições, tá? Se você for mulher, então, uma moça aí, você tem que entender também que o seu ciclo hormonal vai influenciar e às vezes você vai até cair um pouquinho as cargas que você utiliza. E aí é interessante para você sempre comparar aquele momento que você tá agora com o mesmo momento do seu período no mês anterior. Então, por exemplo, você está na fase folicular, compara com a fase folicular do mês anterior, não compara com semana passada, porque as suas taxas hormonais estão diferentes e isso pode influenciar na sua força. Tem mulher que nem vai sentir isso, tem mulher que vai vral, entendeu?
vai progredir carga normal ali e tudo mais, mas tem mulher que tende a sentir um pouco mais esses sintomas, essas influências ali do ciclo hormonal dela. Você tá pegando 100 quilos no agachamento, você tinha que estar pegando semana que vem pelo menos 101. Tente fazer essa progressão e anotar as cargas pra você nunca pegar menos carga do que você sabe que você aguenta. Porque tem dia que a gente tá desmotivado. Passo 4, dormir como um atleta. Não precisa. Outra coisa, às vezes tem dia que você chega na academia e você não vai conseguir, mesmo que você esteja super motivado, pegar o mesmo peso que você pegou na semana anterior, cara. Porque às vezes semana anterior você tava bem, tava, mano, voando, dormindo neném, pô, comendo legal. Aí de repente essa semana, putz, aconteceu alguma coisa, você perdeu uma refeição, sei lá, você acabou, o dia tá mais quente, você não conseguiu se hidratar tão bem, putz, você dormiu mal. E aí, consequentemente, a sua força acaba sendo influenciada por causa disso. Principalmente sono e controle de estresse, tá? Cortisol alto também atrapalha pra caramba aí você fazer força. Precisa viver como um atleta, mas dormir, cara, o mais próximo de um atleta possível. É uma unanimidade em todos os esportes que uma das coisas mais importantes para um atleta é o sono. Você tem que dormir bem. Leves, eu só tenho 6 horas por noite pra dormir. Eu vou conseguir ter resultado? Claro que vai. Eu já tive resultado dormindo 4 horas por noite. Mas eu posso garantir pra vocês, meu resultado dormindo 4 horas por noite, meu resultado dormindo 3 horas por noite, meu resultado dormindo 6 horas por noite foi inferior ao resultado de quando eu comecei a dormir pelo menos 7 horas por noite. Se você tem condições, eu sei que não é todo mundo que consegue. Eu mesmo, durante um período da minha vida, eu não conseguia. Eu acordava 5h30 da manhã pra sair pra faculdade, depois já ia pro trabalho, chegava do trabalho. Todo mundo tem esse período, tá? Todo mundo tem esse período. Cara, eu lembro da época que eu saía de uma ponta da cidade, ia pra outra ponta da cidade, eu tinha que acordar 5 horas pra poder pegar o ônibus de 5h20. Porque se eu pegasse o ônibus de 5h30, era tipo assim, eu chegava, sei lá, 2 horas depois na faculdade. Era uma diferença absurda por causa do trânsito. Então, assim, às vezes realmente, cara, você precisa acordar cedo ali, às vezes você tem que dormir tarde porque você chega do trabalho tarde, mas tem muita gente também que enrola, vocês sabem disso. Às vezes você chega em casa cansado, aí, pô, às vezes vai ver um vídeo no YouTube, putz, fica enrolando ali no celular, scrollando. Cara, controla esse sono aí, tá? Você não é criança, nem criança faz o que quer, não é você que vai fazer também, pô. Academia, parar em casa meia-noite e meia já. Tem casos que não vai dar pra você dormir 6 horas, 8 horas, mas se você tem essa possibilidade, durma pelo menos 7 horas por noite que vai te fazer muito bem. Lembrando pra você evitar a tela antes de dormir, se for mexer no celular, coloca o modo noturno, que ele vai deixar a tela um pouco mais amarelada, porque a luz branca do celular normal, ela afeta a nossa. Isso funciona, tá? Isso funciona pra caramba. Só que tem uma coisa também. O que atrapalha o nosso sono no celular não é só a questão da luz azul. Celular, televisão, computador, não é só a questão da luz azul. Então, usando o modo noturno, você até consegue minimizar um pouco isso. Bastante, na verdade. Só que o conteúdo que a gente consome nessas coisas que produzem luz são coisas que geralmente tendem a nos deixar um pouco mais num estado de alerta. Então, rede social, às vezes os vídeos, filmes, trabalho, coisa do tipo. A maioria dessas coisas vai acabar aumentando o nosso estado de alerta, entendeu? Você tem também uma questão do sistema dopaminérgico que vai influenciar nisso também, porque, se eu não me engano, depois ele acaba, essa dopamina que a gente produz acaba se tornando alguma forma de adrenalina também, noradrenalina no nosso corpo, tá? Só que eu não manjo o suficiente disso para poder fazer essa afirmação também. Mas, assim, é fato que o modo noturno funciona, só que o conteúdo que você consome, mesmo com o modo noturno, tende a tirar um pouco ali o que seria a qualidade do seu sono. Por isso que a gente tende a evitar realmente o celular ali pelo menos meia hora antes de dormir, entendeu? Idealmente seria 2 horas. Eu acabo recomendando 1 hora, mas no mínimo meia horinha, tá? Produção de melatonina, que é o hormônio do sono. E aí o quinto passo vai ser você otimizar ou aumentar a sua testosterona. Muitos falsos magros costumam ter a testosterona baixa. E é publi. Esse vídeo é publi, tá? Esse vídeo é publi. Eu já sei o que ele vai falar, mas vamos lá. Sem nem saber. Por causa do estresse do dia a dia, rotina de sono ruim, maus hábitos alimentares, isso derruba os hormônios. E como que eu faço pra aumentar a testosterona, Vitor? Primeira coisa, dormir melhor. Segunda coisa, agachar. Agachamento aumenta a testosterona, tá? Agachar pesado. Terceira, Não aumenta de forma significativa a ponto da gente ter um efeito clínico em cima disso, tá? Então, por mais que às vezes você agacha pesado, faz um exame de testosterona depois, sua testosterona tá maior, isso não significa que essa testosterona maior vai ter um efeito significativo na sua rotina, no seu ganho de massa magra, tá? terceira coisa, incluir alimentos como gema do ovo, carne vermelha, castanha, que são alimentos que vão te ajudar a produzir mais testosterona. Até uma outra coisa básica, se expor. Não existe alimento mágico. O negócio é contexto alimentar. Então, se você está num contexto alimentar onde você está privando muito boas fontes de gordura, sim, pode ser que você tenha ali uma baixa hormonal por causa disso, principalmente se você está em déficit calórico há muito tempo. Então, é interessante sim você ter ali fontes de gordura na sua dieta, tá? Dependendo da estratégia dietética, pode ser que você esteja com uma gordura mais baixa, mais controlada, acaba não tendo fontes diretas de gordura sim. Eu, por exemplo, faz tempo que eu não utilizo tantas fontes de gordura. No máximo ali um azeitinho na salada e é isso, entendeu? Mas, por exemplo, pasta de amendoim, o que mais que a galera costuma utilizar?
muito, assim. Não sei, agora eu nem lembro mais, honestamente. Tem gente que usa realmente a gema do ovo em si, né, em vez da clara. Eu não curto tanto, tá? Eu não curto tanto. A luz solar, cara. Pegar um pouquinho de sol todo dia vai ajudar na produção de vitamina D e também de testosterona. E um suplemento que é muito útil é o Luz solar, mano, é fera demais. Texto Black da Oficial Pharma. O Texto Black ele tem vários compostos que é comprovado que eles aumentam sua testosterona caso você esteja com uma deficiência. Claro, se você já tá com testosterona na Pharma, o Texto Black ele tem vários compostos que é Epimedium e Karin, Long Jack, Tadalafil. Esse é dos bons. comprovado que eles aumentam sua testosterona caso você esteja com Não uma vou nem deficiência. comentar, Claro, se você já mano. tá com a testosterona normal, talvez não vai precisar tomar. Não é uma bomba, entendeu? Mas se você tá com uma defasagem de testosterona, a minha Aí, dica é você Oficial pegar o Texto Black da Pharma. Oficial Pharma. Eu vou deixar o link na descrição, use o meu cupom LELIS pra você ganhar desconto. E por último, mas não menos importante, depois que Ó, você usa o seguir cupom os do 5 Lelis lá passos, no o Oficial sexto Pharma, passo porque vai não ser tem cupom entrar. Baraúna. Aí, Oficial Pharma, cadê o cupom Baraúna aí, cara? Vamos agilizar isso aí, Oficial Pharma. Pô, cobra o Oficial Pharma lá, rapaziada. Eu nem sei o que eu pediria na Oficial Pharma, eu nem sei o que eles fazem na verdade, cara. Mas deve ter alguma coisa legal lá, com certeza. Cutting. Depois que você já ficou de 3 a 5 meses fazendo esses 5 passos aqui, Cadê? Quem mais? Galênica. Aí, Galênica. Tô sem patrocínio de farmácia de manipulação, entendeu? Pô, tô precisando melhorar meu sono, tô dormindo mal, cara. aí sim você vai começar a secar. Anota o que eu tô te falando, pode salvar Manda uma DM lá pra galérica. Chama o Baraúna. Cadê o cupom Baraúna? esse vídeo, pode vir aqui depois, você vai perder essa barriga. Tem certeza do que eu tô falando. Se você O que fizer você isso falou aqui, aqui? você vai começar a secar. O passo vai ser entrar em um cutting. Depois que você já ficou de 3 a 5 Esse era pra ser o primeiro passo, Lelis. Esse era pra ser o primeiro passo, cara. meses fazendo esses 5 passos aqui, aí sim você vai começar a secar. Anota o que eu tô te falando, pode salvar esse vídeo. Tá, beleza. Tem uma coisa também, tá, gente? Eu sei, você é um falso magro. Eu já fui um falso magro. Você não quer entrar em cutting. Eu sei disso, cara. Mas confia em mim. Por mais doloroso que seja, o seu físico vai ficar mais estético, tá? Você não vai se achar tão magro quanto você se acha hoje. Até mesmo porque, mesmo em déficit calórico, se o déficit não for tão agressivo, a gente ainda consegue ter um ganho de massa magra, tá? Então fica despreocupado em relação a isso. Apesar de perder peso, você pode ganhar massa magra, principalmente se você estiver começando a treinar sério agora, tá? E, cara, é o processo, entendeu? É o processo, não tem jeito. Então, se inscreve aí no canal já, deixa o like aqui, dá um like lá também no vídeo do Lelis. E é claro, entra na Muscle Lab, que, cara, eu e o Samuel vamos colocar o melhor treino e a melhor dieta possível ali pro seu físico e principalmente que se encaixe bem na sua rotina para que você consiga fazer sem cortar alimento que você não gosta, ou sem cortar alimento que você gosta, sem colocar na sua dieta ali alimentos que você não consegue comer. E é claro, aquele treino que só os guris sabem fazer, né? Vocês estão ligados. Só o treino aristocrático mesmo, né? Pessoal, deixa o like, se inscreve e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!